Produtividade da mão de obra. Estamos vivendo um dos períodos de maior escassez de mão de obra qualificada no Brasil. Com a taxa geral de desemprego atualmente aí em torno de 5,5%, nós vivemos uma economia de pleno emprego. Para as empresas em crescimento, isso se materializa na dificuldade de contratar pessoas para novos cargos. E a situação é crítica nas áreas que demandam uma alta qualificação. Muitas empresas lidam com o problema intensificando seu esforço de recrutamento e aumentando o valor das suas propostas. Mas essa solução pode trazer consequências adversas. É comum que a contratação de gente de fora com salários acima do padrão gere uma onda generalizada de pedidos de aumento e equiparações por toda a estrutura da organização. Se atendidas, há erosão da margem de lucratividade e, se não atendidas, há o risco da desmotivação e do aumento do turnover, jogando a empresa, a partir daí, numa dinâmica extremamente perigosa. Mas então, o que é que nós podemos fazer? Uma resposta é fazer mais com menos. Eu vou tomar a liberdade de citar dois estudos distintos realizados pela consultoria norte-americana McKinsey para embasar este nosso raciocínio. O primeiro, realizado com uma amostra de 1.500 executivos, traz a alarmante constatação de que apenas 9% deles estão muito satisfeitos com a maneira como o seu tempo é alocado. Isso mesmo. Em outras palavras, 91% sabem que desperdiçam tempo em alguma medida ou mesmo de forma generalizada. O segundo estudo foi realizado a partir de pesquisas em profundidade com 5 setores da economia e ele apontou que o uso de ferramentas de colaboração no ambiente de trabalho aumenta a produtividade dos trabalhadores altamente qualificados. Isso aí aumenta em torno de 20% a 25%. É um número que impressiona. Na prática, ele significa que se você está pensando em contratar uma nova pessoa para a sua equipe de 4 colaboradores, talvez haja um outro caminho. Melhorando essa alocação dos indivíduos em tarefas realmente prioritárias, significa trazer também mais facilidades e transparência para a comunicação entre as áreas da empresa. A partir disso, você pode ter um ganho aí que eliminaria a necessidade de contratação adicional. Ou seja, neste exemplo, o quinto elemento é a produtividade. Você já pensou nisso? É possível que haja grandes ganhos a serem capturados pelo aumento da produtividade aí mesmo, na sua própria equipe de trabalho. Ciclo de vida de empresas de sucesso. Do momento da concepção de uma empresa, ou seja, da ideia até nós chegarmos à abertura de capital ao mercado público, nós temos uma série de estágios de maturação. Cada estágio está associado a um tipo de investimento. Em outras palavras, para cada fase da vida de uma empresa, existe um tipo de investidor especializado. A grande lição aqui é entender que um grande fundo de private equity, por exemplo, que são os fundos que investem em capital privado em empresas, não vai ter interesse em investir em uma empresa pequena que está apenas começando a sua vida. Isso não tem nada a ver com a qualidade do negócio ou com o seu potencial de crescimento. Para cada estágio de maturidade, as necessidades que a empresa possui para continuar crescendo, elas vão se alterando. Então, por exemplo, quanto menor e mais jovem for a empresa, maior é a necessidade de apoio operacional. Quanto mais madura e maior for a empresa, maior é a necessidade de apoio financeiro. Os bons investidores se especializam em fazer com que as empresas investidas adquiram as qualidades necessárias para passar para o próximo nível de maturidade e, consequentemente, de valor. Por isso, um fundo especializado, ele busca sempre empresas
que tenham um alto grau de compatibilidade com o seu perfil, com a sua tese de investimento. Um outro fator importante para se entender a especialização é o ticket de investimento, ou seja, é o valor que cada investidor busca aportar em cada empresa. Todo investidor sabe qual é o seu ticket mínimo e máximo. O raciocínio é muito simples. O montante disponível para investimentos, ele pode variar muito e, em teoria, esse valor pode ser praticamente ilimitado. Porém, o tempo disponível de cada gestor é mais ou menos o mesmo. Isso significa que um grande fundo com alguns bilhões de dólares para investir não pode ficar alocando tickets pequenos, pois o número de empresas investidas se torna muito grande para que se possa acompanhar o seu desempenho. Além disso, o trabalho do gestor junto a uma startup, por exemplo, é muito diferente do trabalho a ser desenvolvido com grandes empresas. Se o fundo investir em empresas com perfis muito diferentes, o fundo perde a sua escala, pois o trabalho feito para uma empresa não será útil para as demais. Então não perca o seu tempo falando com um investidor que não tem interesse em empresas do tamanho da sua. Com certeza essa negociação não dará certo. Vamos ver aqui agora em um gráfico algumas informações importantes com relação ao estágio de crescimento de empresas de sucesso. Vejam vocês aqui no gráfico, então, nós temos nesse eixo aqui a valorização da empresa, né? Sai aqui de uma pequena valorização para uma valorização alta. E nessa linha nós temos o tempo. Nesse lado nós temos também a informação de risco. Aqui o risco é maior e nesse sentido o risco é menor. Então nós temos aqui, olha, uma empresa, ela nasce com a ideia, empreendedores, os angels, né, amigos, a família, né? Você tem uma ideia, um produto inovador e ela caminha então através desses diferentes estágios. Para cada estágio, ela tem um tipo de perfil de investidor. Então aqui nós temos os venture capital, que são os capitais de risco. Antes disso nós tivemos os capitais sementes, que a gente chama, que são os primeiros capitais de uma empresa. Aqui já os fundos de private equity, né, que são fundos que injetam capital apostando na abertura de capital da empresa num próximo passo, até nós chegarmos aqui à fase de maturidade, onde a empresa abre o seu capital, tá, vai à Bolsa de Valores buscar títulos, oferecer os seus títulos ou fazer uma captação direta através de ações. Vejam vocês que nesse estágio aqui de início, tá, nós temos baixa valorização, tá, e nós temos alto risco, e à medida que a empresa vai caminhando então nos próximos estágios, nós vamos tendo então alta valorização com risco menor. Evidentemente que empresas mais maduras já passaram por todas as adversidades de mercado, já colheram as oportunidades e, portanto, oferecem um risco mais baixo. Este, então, é o gráfico que mostra essa evolução com cada um dos investidores, tá, que são diferenciados, têm naturezas e volume de negócios diferentes. Fragilidade das contas externas. Na semana que passou, a economia expôs uma nova fragilidade, as contas externas. Já era, em parte, uma coisa esperada, mas não nas proporções apresentadas pelos resultados da balança comercial deste primeiro quadrimestre. Desta vez, o rombo medido por importações mais altas do que exportações foi de 6,2 bilhões de dólares, um recorde para o período. Esse desempenho ele já vinha sendo prejudicado por lançamentos de importações de combustíveis que deveriam ter sido feitos no ano passado e que caíram nesses primeiros meses de 2013. Aliás, esse diferimento estatístico até agora não foi bem explicado pelo governo. Aparentemente, ele fez parte de uma manobra destinada a enfeitar o balanço da Petrobras de 2012, mas ainda se carece de uma série de explicações. No entanto, mais cedo ou mais tarde, esse aumento de importações de combustível, com certeza, ele tinha que ser contabilizado e ele não muda o essencial.
o diagnóstico de que a balança comercial brasileira aponta para distorção da mesma natureza que já vinha sendo mostrada em outras áreas da economia é um fato. Sobretudo, a do forte aumento do consumo não atendido pelo setor produtivo interno. O déficit comercial deste ano, ele não está sendo provocado somente por importações mais altas. Foram de 10% aí no quadrimestre sobre o primeiro quadrimestre de 2012. Para ele concorre também a queda das importações de 3% no mesmo período. De uma maneira simplificada, nós podemos afirmar que, além de provocar mais encomendas ao exterior, o forte consumo interno está comendo a produção que normalmente seria exportada. Isso é um comportamento da economia que contraria os planos do governo Dilma. Para os seus economistas, bastava garantir a expansão do consumo para que o setor produtivo fosse atrás como uma abelha atraída pelas flores. Mas as coisas estão dando errado. A indústria brasileira, derrubada pelo peso excessivo dos custos e pelo nível alarmante de colesterol da administração pública, não tem conseguido competir com a do resto do mundo, nem lá fora, nem mesmo aqui dentro. Por enquanto, o rombo crescente do comércio exterior do país, ele é suportável. Primeiro, porque os investimentos estrangeiros diretos vêm compensando ainda a maior parte do déficit. Segundo, porque o Brasil possui hoje reservas externas na casa dos 378 bilhões de dólares, que podem ser acionadas caso haja uma necessidade de cobrir as contas externas sem uma cobertura financeira. E terceiro também, porque este pode ser apenas um mau momento a ser revertido aí nos próximos meses. O problema é que as causas do baixo desempenho comercial não estão sendo devidamente atacadas. O governo segue gastando demais com o que cria renda e consumo, e a saúde da indústria nacional ainda está abalada, o que reforça a sua incapacidade de atender à demanda interna e também às exportações. Esse quadro negativo, ele começa a ser identificado no exterior e ele pode prejudicar as decisões de investimento e há fluxos de moeda estrangeira para a economia. Lamentavelmente, o governo Dilma não parece convencido de que tem de mudar o atual arranjo de políticas de modo a virar esse resultado que até agora, nesse aspecto, tem sido medíocre. Falta saber o custo político dessa omissão. Isso realmente é difícil da gente avaliar. Vamos mostrar aqui para vocês agora uma figura que traça a evolução desse resultado comercial brasileiro em bilhões de dólares. Vejam aqui, nós temos o nosso gráfico, isso aqui é resultado comercial, né? Essas colunas que estão aqui em cinza, né, positivas, significa superávit da balança comercial. Então, vejam bem, em 2007, nós tivemos um superávit de 12,9 bilhões de dólares. Né? Agora, olha, em 2008 caiu para 4,5, 2009 tivemos uma pequena recuperação, 2010 tivemos um superávit bem magrinho, né, de 2 bilhões de dólares, 2005 aumentamos praticamente 100% e, infelizmente, aqui em 2013, até o momento, temos então esse déficit aqui em torno de 6,4 bilhões, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento. Isso aqui significa exportações maiores que importações. Terminamos aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.